Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus fez o homem maravilhosamente. A criação do homem é algo maravilhoso para começarmos a pensar e a entender as maravilhas de Deus. Deus primeiro, como vemos biblicamente, criou os anjos através de Jesus Cristo. E os anjos jubilaram com alegria quando Deus, através de Jesus Cristo, criou o universo. Depois vemos por Isaías e Ezequiel e também Apocalipse que Satanás teve uma rebelião e rejeitou o governo de Deus. Então a terra ficou vazia, completamente, digamos assim, destruída, e depois Deus renovou a cara, ou digamos assim, a face, ou o planeta Terra, em 6 dias, e eu descrevi isso em maior detalhe num sermão que tenho no site, que podem pesquisar, intitulado A Terra é Antiga. Depois, no 6º dia, vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz Deus, quem é agora o Pai e o Filho, o Altíssimo e o Verbo, digamos assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois lê-se no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim vemos que o homem foi criado à imagem de Deus, isto é, com a capacidade de pensar, raciocinar, fazer escolhas e tomar decisões acerca das várias coisas que tinha que decidir. E também o homem tinha a capacidade de formar decisões morais e tomar atitudes morais. Isso seriam situações éticas ou mesmo atitudes espirituais. Ultimamente, ao fim disso, o homem era para nascer de novo dentro da família de Deus, com o perfeito caráter de Deus, um caráter em que depois não pode e não quer pecar. E isso requer um tempo de desenvolvimento e de experiência para nós. Ora, caráter é a capacidade de compreendermos o que são verdadeiros valores, distinguir entre valores reais ou verdadeiros e falsos, é a capacidade de escolher o correto e ter a força de vontade, e a energia, e o desejo, e a força de fazer o que é certo e resistir ao errado. Ora, Deus também criou animais e vemos que, por exemplo, os animais, igualmente, também têm um cérebro, como os homens têm um cérebro, como o ser humano tem um cérebro. Mas esses animais não têm a capacidade de desenvolver caráter santo e sagrado, caráter de Deus. E por isso vemos que existe uma grande diferença entre a capacidade, isto é, a qualidade de capacidade mental entre os homens e os animais. Ora, é por causa do tamanho? Não. Porque o cérebro de elefantes e de baleias e de golfinhos, por exemplo, é maior
que o cérebro humano. Mas a qualidade do próprio cérebro humano não é um bocadinho melhor, mas não é assim tão grande. Então, qual é a razão que existe tão grande diferença na capacidade mental do homem comparado com os animais? Ora, vejamos. Deus tem um propósito para a humanidade. Está claro, sabemos que Deus existe e Deus tem um propósito. E essa é a razão porque é que há esta grande diferença na capacidade de um cérebro, puramente o cérebro. Porque Deus é uma família e a natureza de Deus revela o seu plano de salvação. Também dei um sermão recentemente intitulado Quem é Deus e qual é a sua natureza? E aí demonstra que a natureza de Deus revela o plano de Deus. Porque o plano de Deus é para nós virmos a ser filhos e filhas de Deus na família de Deus, no reino de Deus. E por isso Deus, esta família, está aberta. Não é simplesmente um número fechado, como a doutrina da Trindade tenta dizer. Por isso, vemos então que o plano de Deus é um plano em que ele está, digamos assim, a reproduzir. Sim, está a reproduzir-se. Isto é, está, digamos assim, entre aspas, a procriar-se. Está a criar mais membros da família dele. Ora, em João capítulo 4, versículo 24, João 4, versículo 24, lemos, João 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adoram em Espírito e verdade. Sim, o ponto é que Deus é Espírito, mas o homem é matéria física. Por isso, Deus, sendo Espírito, é o Criador, é o desenhador, é o governante. Deus tem uma mente suprema. E ele também é, digamos assim, caráter justo, sagrado e perfeito. Então, como é que Deus pode estar a usar matéria ou substância material que foi feita da terra física, como o homem, como o Adão e nós que descendemos do Adão e da Eva? Como é que Deus pode estar a usar ou a fazer ou a procriar ou a reproduzir-se a si mesmo como seres espirituais de homem físico, material, mortal? Porque sabemos que Deus usou o pó da terra e ele formou o homem na sua imagem e semelhança, como lemos há pouco em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, para o homem se tornar da família de Deus, filhos de Deus, ou, em outras palavras, para Deus se produzir no homem, ou Deus se reproduzir ou criar mais filhos dele, então o caráter tem que ser desenvolvido no homem. Mas esse caráter de Deus tem que emanar de Deus próprio. E visto que Deus é Espírito, a vida espiritual tem que ser dada ao homem e essa tem que sair ou emanar
de Deus, então, a pergunta que eu tenho hoje, irmãos, sim, Deus tem um plano, mas como é que Deus vai, digamos assim, construir, digamos assim, esta ponte para vencer digamos assim, este espaço enorme entre a matéria e espírito. Porque a matéria não é espírito. E a matéria não pode ser convertida em espírito. E por isso, uma vez mais, como é que Deus pode mudar o homem, que é material, que é mortal, em um ser da família de Deus, um ser composto de espírito que é imortal? Sim, porque lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, dizemos, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. E nós fomos feitos com uma vida temporária, porque somos físicos, somos mortais. E depois, continuando a ler o versículo 7, diz, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ora, então, o homem foi feito do pó da terra e recebeu vida temporária pelo ar, pelo fôlego da vida. Mas, como sabemos, a vida do homem está no sangue. Ora, vejam, por exemplo, em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Gênesis capítulo 9, versículo 4. Diz, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Porque depois diz, no versículo 6 de Gênesis capítulo 9, versículo 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E por isso diz que o homem, também lemos no versículo 4 há pouco, diz, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Por isso, a vida do homem está no sangue. Se uma pessoa matam, como diz assim, derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E por isso há um castigo. Se mata uma pessoa, sangue por sangue. E por isso vê-se que a vida do homem no sangue é, digamos assim, oxigênio, recebe o seu oxigênio recebendo o ar, porque respiramos o ar, e esse ar entra assim no sangue, e então esse sangue é oxigenado, e por isso é como dizer assim, foi este sopro da vida que entrou no homem. E por isso a vida está no sangue, e este ar, o oxigênio, está conosco, e este sangue continua através do coração a circular pelo corpo todo, e assim temos a vida física. E por isso, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz, então o homem foi feito alma vivente. A palavra alma, em hebraico, é a palavra nefesh, e por isso vê-se que ele foi feito uma alma vivente. Não está a dizer que tem uma alma vivente, ou que tem uma alma imortal, muito menos. Foi feito uma alma vivente pelo sopro da vida. Quando uma pessoa perde o sopro da vida, quando uma pessoa derrama o sangue, porque a vida está no sangue, a pessoa morre. Depois também lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 20, por exemplo, Gênesis capítulo 1,
versículo 20, que os animais também têm esta, como diz em hebraico, nefesh, ou esta alma. Vejamos assim no versículo 20, em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Diz assim, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Em hebraico, nefesh. Então, o homem, o ser humano, tornou-se uma alma vivente e os répteis também são almas viventes. Isto é, entidades físicas a viver. É pura e simplesmente um corpo físico com vida. Também leiam no versículo 21, que diz assim, e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente. Ficaram então seres vivos. Também leiam no versículo 24, e disse Deus, produz à terra alma vivente conforme a sua espécie. Produz à terra seres que tenham vida, sejam animais, ou sejam aves, ou sejam peixes, são seres vivos, isto é, corpos a viver, ou digamos assim, alma vivente. Por isso vemos animais também são nefesh. Não quer dizer que tenham uma alma, mas são uma alma. Também vemos em Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 a 20. Diz assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, isto também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. Isto é, respiram com o ar, esse oxigênio entra no sangue e tem esta vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Versículo 20. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó, à terra. Ambos morrem. Como lemos também em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Lemos, eis que todas as almas, isto é, todos os seres viventes, são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho, isto é, o ser que vive do Pai, assim como o ser que vive do Filho. Esses corpos, essas pessoas, são de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Claramente, irmãos, não está a dizer que a alma tem vida imortal. Não. É que nós, quando estamos a viver, somos um ser vivente, um ser vivo. Isto é, uma alma viva. Pura e simplesmente, a palavra alma, como descrita aqui em hebraico e como traduzido para o português nestes vários versículos que demonstrei a vocês, a alma é nada mais, nada menos que um corpo vivo. Quando o corpo está morto, já não é uma alma. Já não é uma alma vivente. É um corpo morto. É um cadáver. E por isso, como vemos aqui em Ezequiel 18, versículo 4, e também lemos em Ezequiel 18, versículo 20. E versículo 18, Ezequiel 18, versículo 20, que diz, a alma que pecar, essa morrerá. Essa receberá o seu próprio castigo. Por isso vemos, irmãos, que o Adão e Eva, quando foram criados, se tornaram alma vivente. Isso acabamos de ler há pouco em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Adão se tornou uma alma vivente. Mas, como sabemos da história em que Satanás tentou ou iludiu a Eva e Adão igualmente desobedeceu, Satanás negou essa verdade, dizendo, não, tu não morres, não morrerás. Ora,
o ponto é o seguinte, irmãos. Tanto os animais como o homem têm um corpo físico que pode morrer. Como acabamos de ler em Eclesiastes, qual é a diferença? Ambos morrem. Mas sabemos que a capacidade mental do homem é muito superior à dos animais. Mas vimos que não é por causa do tamanho do cérebro. Sim, a qualidade do cérebro do homem é um bocadinho mais alta, mas não conta para essa diferença enorme de capacidade mental do ser humano. Porquê? Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, para ter um relacionamento especial com Deus. É importante entender que há algo adicional no homem que separa o homem na sua capacidade mental dos animais. Porquê? Porque Deus fez o homem com o potencial de nascer na família de Deus. Mas, como vimos, Deus é Espírito. João 4, versículo 24. Então, o que é que Deus fez para fazer possível esta ponte neste grande abismo entre a matéria e um ser composto de espírito? O que é que Deus deu ao homem para ajudar nesta ponte sobre este grande abismo entre a matéria, o homem que é físico, de matéria, do pó da terra, para poder vir a ser um filho de Deus, na família de Deus, composto de espírito? Qual é, digamos assim, a ponte para dar ao homem, digamos assim, algo diferente, para dar, digamos assim, esta possibilidade de vir a ser um ser composto de espírito? Ora, o que Deus deu ao homem para dar ao homem esta, digamos assim, ponte para atravessar este abismo é o espírito do homem. É o espírito do homem, no homem, dentro do homem. Em Jó, capítulo 32. Jó, capítulo 32. Vejamos então Jó, capítulo 32, versículo 8. Jó 32, versículo 8. Vemos aqui Jó descrevendo e diz em capítulo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. Na verdade, há um espírito no homem. E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Há um espírito no homem, que é o espírito do homem no homem. Este, digamos assim, espírito humano, não é que o espírito humano seja uma pessoa, não. Mas é uma essência espiritual no homem. Uma vez mais, o espírito do homem no homem não é uma pessoa, não é um ser, mas é uma essência espiritual no homem. É um componente, digamos assim, que não é físico no cérebro humano, mas que não existe no cérebro dos animais. E isso faz possível a transição da matéria para espírito, à ressurreição. Ora, tomem atenção ao seguinte.
Por exemplo, o ar é uma essência. A água é uma essência. O espírito do homem no homem é uma essência. Mas o espírito do homem no homem, ou digamos assim, o espírito humano, não pode ver. Porque o cérebro físico é que vê. O espírito do homem no homem, isto é, o espírito humano, não pode ouvir. É o cérebro físico que ouve. Está claro, pelos ouvidos e ver os vários impulsos físicos que Deus criou no ouvido e essas capacidades. Também no olho, este nervo óptico, estas capacidades todas que Deus criou físicas, que são coisas maravilhosas. Mas o que vê e o que ouve é o cérebro, através dos ouvidos ou através dos olhos. Não é o espírito humano. É o cérebro que vê, que ouve. O espírito humano, ou em outras palavras, o espírito do homem no homem, não pode pensar. O cérebro físico é que pensa. O cérebro físico é que pensa. Mas o espírito do homem no homem confere um certo poder ao cérebro para pensar a um nível mais alto. A uma capacidade mais alta que a dos animais. A um nível, digamos assim, criativo. Semelhante à semelhança da mente, capacidade mental de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, lemos: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? O que é que faz as pessoas, os homens, entenderem as coisas do homem? Isto é, vai elevar o cérebro humano com o seu pensamento e capacidades mentais, vai elevar este cérebro humano a uma mente humana que entende as coisas humanas, as coisas do homem, senão o espírito do homem. O espírito humano que está no homem, que está nele. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E por isso, como vemos, o espírito do homem, o espírito humano, está no homem. Mas, para o homem, o ser humano, poder entender as coisas de Deus, precisa de outro espírito. O espírito humano é limitado às coisas físicas. O espírito humano é limitado às coisas, ao entendimento das coisas físicas. Por quê? Vejam aqui o versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, o ser humano natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas, as coisas de Deus, se discernem espiritualmente. Porque as pessoas humanas não entendem as coisas espirituais. Porquê? Porque o espírito do homem no homem só consegue entender as coisas físicas do universo. Porquê? Porque o conhecimento humano vem através dos 5 sensos. Pela vista, pelos ouvidos, pelo cheiro, pelo sabor e pelo toque com as mãos, a sensibilidade.
por exemplo, para as mãos, pode ser outras partes do corpo que sejam sensíveis às coisas físicas. E por isso, a informação que é recebida no cérebro, que o espírito do homem vai processar e levantar a uma capacidade mais elevada mental, esse espírito do homem só tem a capacidade de usar as coisas que o cérebro está a processar, os vários estímulos que o cérebro recebe pelos 5 sensos. Por isso, a criação de Adão e Eva, só a criação física do homem é que foi completada. Repetir. A criação de Adão e Eva, só a criação física do homem é que foi completada. Agora, Deus tem um outro processo adicional da criação espiritual, que para isso é necessário um segundo espírito, que se junta ao espírito do homem no homem, que é o Espírito de Deus. Ou, noutras palavras, a criação do Adão e Eva, do homem, estava incompleta. E, ao momento da criação, digamos assim, durante esse período, Deus deu ao homem uma escolha. Deu ao homem a oportunidade de fazer uma escolha, que é simbolizado ou demonstrado na Bíblia pela história das 2 árvores. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 a 9. Uma árvore era a árvore da vida e outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o Adão e a Eva tomassem da árvore da vida, a mente deles seria aberta para compreender conhecimento espiritual, porque então teriam acesso ao Espírito Santo de Deus. Porque, ao fim de contas, esse é o propósito de Deus. Lembrem-se que o propósito de Deus é que, através do homem humano, que ele fez de matéria física ou substância física, ele tem intenção de se reproduzir, isto é, procriar mais seres espirituais na sua família. E por isso, como vimos, no entanto, Deus é Espírito. Então, como é que podemos passar esta ponte para passar este abismo do físico, do homem físico mortal, para um ser composto de espírito imortal na família de Deus como filho e filha de Deus? Ora, para isso foi necessário um segundo Adão, Jesus Cristo. Ora, parte desse plano que Deus tem, um plano de 7.000 anos, nos primeiros 6.000 anos, Deus está a permitir ao homem a estar separado de Deus, como aconteceu através da decisão de Adão, exceto alguns que ele chama. E assim Deus está, digamos assim, a escrever a lição na vida dos homens através de sofrimento e angústia para verem o fruto de viverem de uma maneira que é contrária ao caminho de Deus. Isto é, contrária às instruções do governo de Deus.
isto é, contrária aos princípios, às leis de Deus. E o resultado disso é sofrimento, angústia e morte. Então, Deus tem dado à humanidade 6.000 anos para aprender essa lição. E o último milénio, destes 7.000 anos, Deus então vai estabelecer o reino de Deus para governar na terra, debaixo daqueles poucos que ele escolheu durante estes 6.000 anos, que se desenvolveram do caráter de Deus, para governarem com o Pai, com Jesus Cristo, para governarem a terra e trazer paz à terra durante o milénio. Irmãos, por isso vemos que Deus tem um grande plano. E neste plano, Ele usa exemplos de coisas físicas para nos ensinar lições espirituais. E por isso, a reprodução humana, o ato do homem procriar-se, é um tipo, é uma analogia, é um tipo de Deus a recriar-se, a procriar-se a si mesmo, para ter filhos e filhas dele no reino de Deus. Em João capítulo 3, vemos a história de Nicodemos, em que falou com Jesus Cristo, e aí vê-se no versículo 6 que Jesus Cristo disse ao Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você e eu nascemos da carne, e somos carne. Se você se magoar, ou machucar, ou cortar, por exemplo, tiver um corte na sua pele, você vai sangrar. E você vai saber muito bem que é carne, que é ser físico. Tem dores, fica doente, envelhece. Nós somos seres físicos. Mas, diz aqui, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você ainda não é nascido do Espírito. Ora, como mencionei previamente, temos um papel de estudo que você possa estudar ou observar do nosso site acerca do novo nascimento, que aborda plenamente e completamente este capítulo de João 3. Mas o ponto que eu estou a dizer é que a reprodução humana é um tipo, é uma analogia de como Deus está a reproduzir-se espiritualmente. E por isso, tal como nós, na reprodução humana, ou na procriação humana, nós temos um pai humano, e através desse pai humano nós fomos gerados no ventre da nossa mãe física. A analogia, ou exemplo, é que nós temos também um par espiritual. E, através desse par espiritual, nascemos de novo, finalmente, como seres espirituais. Mas, inicialmente, somos gerados, tal como você, primeiro, e eu, fomos gerados no ventre da nossa mãe, e crescemos no ventre da nossa mãe por 9 meses, até chegarmos a um ponto em que nascemos. Igualmente, nesta vida humana, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, somos gerados pelo Pai Celestial e nasceremos de novo à ressurreição como seres espirituais, que ainda não somos hoje. Em Romanos, capítulo 8, vê-se isto explicado em um bocadinho maior detalhe. Romanos 8, versículo 16 e 17. Aí lemos, Romanos 8, versículos 16 e 17, o próprio Espírito, isto é o Espírito de Deus,
testifica com o nosso espírito, que é o espírito humano, o espírito homem, que está no homem, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é de certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos, futuro, glorificados. E por isso vemos aqui, irmãos e irmãs, que o espírito do homem no homem precisa de receber o Espírito de Deus, precisa de ser regenerado pelo Espírito de Deus. E então esse Espírito de Deus, inicialmente, está com esse espírito homem, com essa pessoa, que vai dar a essa pessoa a capacidade de compreender as coisas espirituais, como lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ninguém entende as coisas espirituais, a não ser que tenha o Espírito de Deus. Por isso é um ponto que o Espírito de Deus, em primeiro lugar, nos ajuda, mesmo antes de sermos batizados, mesmo antes de recebermos o Espírito Santo de Deus, em nós, dentro de nós. O Espírito Santo de Deus também nos vai dar o poder de vencermos a carne e vencermos Satanás, o poder de termos amor e uma mente sã, ou uma mente de equilíbrio, como lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aí lemos: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, isto é, de força, de poder, e de amor e de moderação, isto é, de equilíbrio, de uma mente sã, um espírito sã, um espírito bem equilibrado. Por isso, o Espírito de Deus nos dá esta capacidade. Mas, além disso, o Espírito de Deus nos regenera para virmos a nascer, mais tarde, para dentro da família dele. Isso é o que lemos em Romanos 8, versículo 11. Diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, por isso nós temos o Espírito habitar em nós, fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que dentre dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito de Deus nos regenera e o Espírito de Deus vai fazer com que nós sejamos ressuscitados como seres espirituais. Isto é também explicado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 53, que diz que há uma ressurreição e através dessa ressurreição seremos seres espirituais. E por isso agora precisamos de crescer. Este tempo em que recebemos o Espírito de Deus, como através do batismo e da imposição das mãos, porque sim, precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, é o nosso Redentor, pagou pelos nossos pecados, nós nos arrependemos, Ele nos redimiu quando nos arrependemos e assim fizemos o compromisso de obedecermos a Deus. E então somos batizados e após o batismo, pela imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus. Agora, com o Espírito Santo de Deus, que digamos assim é o primeiro passo neste processo de conversão, de crescimento espiritual, temos que crescer espiritualmente, como diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz que cresçam, orem e vigiem e cresçam. Em quê? No conhecimento, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Precisamos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, não é só conhecer coisas técnicas, não é só saber coisas técnicas, não é só dizer, olha, eu sei para fazer isto, sei fazer aquilo. Irmãos, é crescer na graça. Como tratamos os outros. Com cuidado,
com graça. Isto é muito importante, irmãos. Nós temos que viver por todas a palavra de Deus. Deus, através da palavra dele, precisamos estudar a Bíblia. E isso é comida, digamos assim. O homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra de Deus. Mateus 4, versículo 4. E então nós precisamos desta comida espiritual, de estudar a Bíblia, de aprender e sermos, digamos assim, educados pelo que Deus diz. Isto é, Deus está a falar conosco quando nós estudamos a Bíblia. Ora, irmãos, então o que é que temos aqui? É que temos aqui que nós, através desta analogia da reprodução humana, estamos a entender que também há uma reprodução espiritual, que isso é iniciada com a semente divina que procede do Pai, que é o Espírito Santo, tal como nós fomos gerados pela primeira vez com a semente corruptível do nosso pai físico e nós fomos gerados inicialmente no ventre da nossa mãe física. Agora, espiritualmente, somos gerados uma nova segunda vez pela semente espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus se junta ao espírito humano, o espírito do homem no homem, e então nós temos que crescer dentro da mãe espiritual. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, vemos Paulo a dar aqui uma analogia que a igreja, sendo como uma mulher, digamos assim, é a mãe espiritual de nós. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, diz: mas a Jerusalém que é de cima é livre. Falando aqui acerca desta mãe espiritual, que é a igreja, a qual é a mãe de todos nós. E por isso é que lemos também que a igreja, como uma mulher, se vai tornar a noiva de Cristo, e por isso na igreja temos um ambiente de nutrição e proteção para crescermos espiritualmente. Tal como o embrião e o feto crescem dentro do ventre da mãe, assim nós, simbolicamente, crescemos dentro do ventre espiritual, da mãe espiritual, que é a Igreja de Deus. Ora, em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13, Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13, vemos que Deus nos deu ministros, como diz apóstolos, e profetas, e evangelistas, e outros pastores e doutores. Deus nos deu ministros na Igreja de Deus, pastores, anciões. Deus nos deu estas capacidades, estes líderes na Igreja de Deus. Foi Deus que os apontou. Foi Deus que nos deu. Não é que eles se autodenominaram como pastores ou ministros. Foi Deus que nos deu. Porquê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. De serviço, de servir um ao outro. Porquê? Para a edificação do corpo de Cristo. Isto é, para a edificação da Igreja de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, para que nós venhamos a conhecer realmente quem é Cristo e como Cristo é, como Ele é bondoso e gracioso e amoroso para conosco. E assim venhamos a vir a ser um homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o golo. Esse é o golo. E por isso os ministros têm uma responsabilidade, digamos assim, de proteger estes filhos que foram gerados. Como é que diz, por exemplo, por isso é que diz no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, é para não sermos levados como meninos inconstantes por todos os ventos de doutrina.
Aí está um ponto muito importante, irmãos. Como lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 9, um bocadinho de fermento vai fermentar a massa inteira. Precisamos ter cuidado com estas ideiazinhas que entram na igreja. Oh, é só uma ideiazinha. Oh, coitado, é só a ideia dele. Coisas. Precisamos ter cuidado, irmãos. Não estou a dizer que maltratamos as pessoas, mas estou a dizer que não podemos permitir, como pastores, não podemos permitir estas heresias entrarem na igreja. Heresias como, por exemplo, olha, o dia de Pentecostes representa a ressurreição. Não vou permitir que isso seja pregado na igreja, porque é uma heresia. Não é o significado do dia de Pentecostes. Irmãos, estas ideiazinhas, estes ventos de doutrina que enganam as pessoas. Não estou a dizer que vamos maltratar essas pessoas. Sim, as pessoas podem ter várias outras coisas, tudo certinho, mas é um bocadinho de fermento aqui, e depois outro bocadinho de fermento ali, e depois mais 20 fermentos lá, e depois já está noutro planeta. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado. Por isso é que diz no versículo 15, seguindo a verdade. Não é seguindo estas ideias, mas seguindo a verdade. Em amor. Não é maltratar estas pessoas, mas não podemos permitir heresias. Temos que seguir a verdade. E assim crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E por isso este processo de crescimento, irmãos, é comparado, Jesus Cristo comparou, principalmente, digamos assim, em duas parábolas. Uma é a parábola das 10 minas, em Lucas 19, versículo 11 a 17, em que todos receberam a mesma quantidade, digamos assim, de um dom, por exemplo, a mesma quantidade do Espírito Santo, e uns produziram mais e outros produziram menos. E por isso serão recompensados de acordo com o crescimento que tiveram. A outra parábola é em Mateus 25, versículos 14 a 30, que é a parábola dos talentos, em que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1, de acordo com a capacidade que eles tinham. Deus decidiu, olha, vou dar a você mais capacidade, vou dar ao outro menos capacidade. Isto, digamos assim, é uma capacidade que Deus dá a certas pessoas com o seu espírito, e às vezes algumas pessoas, Deus decidiu, digamos assim, são mais espertos, mais inteligentes, mais seja lá o quê, têm mais habilidade, seja lá o que for. E essas pessoas querem andar mais rapidamente que outros. Mas a realidade é, irmãos, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, diz assim, porque bem vês, irmãos, a vossa vocação, a vossa chamada, que não são muitos os sábios segundo a carne. Sim, existem alguns, mas não são muitos. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E por isso, irmãos, às vezes vemos certos irmãos a servir na igreja. Sim, falham, não fazem todas as coisas perfeitamente, mas tudo bem, irmãos, estão a servir. Estão a servir. Não vou criticar essas pessoas, vou dar a eles espaço e tempo com amor para crescerem. Isso é importante. Então, irmãos, para resumir o que abordei neste momento, neste sermão até aqui. O ser humano físico é físico. Deus quer que nós venhamos a ser seres na família de Deus, compostos de espírito. Existe um grande abismo entre nós e essa qualidade de ser Deus. Porque nós somos carne, somos físicos, somos mortais. Mas Deus nos deu o espírito homem no homem, que dá a capacidade do cérebro humano a ser
muito maior que a capacidade animal, porque Deus tem um plano para nós virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Ora, por isso, como é que Deus está, digamos assim, a construir esta ponte de um lado do abismo para o outro lado? Em primeiro lugar, Deus nos deu a todos nós livre arbítrio. Nós é que vemos que falhamos, nós é que temos que nos arrepender quando reconhecemos que ou Deus nos chama e abre os olhos para nós entendermos, temos que nos arrepender e temos o livre arbítrio de arrepender e mudar. Adicionalmente, Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, nos justifica gratuitamente quando nós nos arrependemos. E, em terceiro lugar, Deus nos dá o poder, a capacidade, isto é, o seu Espírito, o Espírito de Deus, para nós crescermos, para nós vencermos tanto a nossa carnalidade, como as pressões do mundo, como as ideias do líder espiritual deste mundo, o Deus deste século, que é Satanás. E nós, então, temos o Espírito Santo, temos estas capacidades, Deus nos deu certas habilidades, e então, como lemos acerca das parábolas das minas e dos talentos, temos que usar o Espírito de Deus para crescer, para desenvolver. Temos que fazer a nossa parte. Em quinto lugar, vemos que as pessoas, está claro, têm talentos diferentes, e nós temos que ter a capacidade de respeitar aqueles irmãos que são mais fracos. E mesmo que nós talvez queiramos andar mais rapidamente, temos de ter esta graça, este amor, este carinho por aqueles que são um bocadinho mais fracos. Com amor e com paciência. Um exemplo que eu tenho, que já vários irmãos me disseram, por exemplo, irmãos que vão para o Conselho de Anciões, são selecionados para ir para o Conselho de Anciões, e quando vão para o Conselho de Anciões têm estas ideias todas e dizem, olha, vou limpar isto tudo, vou fazer as coisas perfeitamente, devem ser feitas assim, assado, cozido, frito, da minha maneira, eu sei o caminho correto. Eu vou mudar isto tudo. E depois, estarem lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e começam a ver, não é bem assim. Começam a ficar mais maduros. Começam a entender que não sabem tudo. Porquê? Porque temos que andar ao caminho daqueles que são mais fracos. É como quando os israelitas saíram do Egito. Não podiam andar para a frente e deixarem as mulheres e os doentes e os fracos e os velhotes deixá-los atrás com as crianças. Não. Tiveram que andar à velocidade dos outros para os ajudar nesta caminhada. Isto é parte do amor. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus Cristo disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Particularmente, irmãos, quando há alguns entre nós que sejam mais fortes, sejam mais capazes ou capacitados ou mais inteligentes, temos que ajudar os outros e não é vir aí e dizer, olha, vou fazer tudo do meu modo porque eu sei as coisas melhores. Está claro, talvez saibam, mas tem que ser com cuidado, com carinho, devagarinho, amando os que estão a ter dificuldades e ajudar a eles, para não criarmos um tropeço para esses que são fracos, talvez demorem um bocadinho mais, mas têm sido fiéis por anos e anos e anos e décadas. Por isso, irmãos, temos que ter amor.
E depois temos que nos submeter à vontade de Deus. Pôr a nós próprios nas mãos de Deus, usando o Espírito Santo, tendo fé em Ele. Submeter à justiça de Deus. É o que lemos em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Em Romanos capítulo 10, começando no versículo 1, lemos: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Dizendo de outra maneira, irmãos, o desejo por todas as pessoas, todos estes cristãos aqui à nossa volta, é que venham a entender a verdade para virem a ser salvos. Porque eu lhes dou testemunho que têm zelo de Deus. Muitos destes cristãos, destas igrejas cristãs, têm zelo de Deus. Têm respeito a Deus. Amam a Deus. Mas não com entendimento. Porquê? Porque Deus ainda não lhes deu o entendimento. Isso não quer dizer que então vamos tratar eles mal. Não quer dizer isso. Mas temos que compreender que eles não têm o entendimento. E por isso, sim, nós devemos seguir a verdade, mas temos que o fazer em amor para com os outros e para com todos nós. Portanto, eles, não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus. Irmãos, por isso é que estou a dizer que nós temos que nos sujeitar à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei, a meta da lei que é amor, é para nós virmos a ser como Cristo é, para nós virmos a ser da estatura completa de Cristo, para a justiça de todos aqueles que estão a acreditar em Cristo, para nós virmos a ser justos como Deus é, sermos fiéis como Deus é, termos o caráter de Deus. Isto é a parte deste crescimento para construir esta ponte espiritual. Em 2 Pedro, capítulo 1, temos aqui uma escritura que já mencionei previamente e gosto de relembrar a vocês acerca desta escritura, que é em 2 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder, isto é o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. O Espírito Santo de Deus, a força de Deus, a capacidade mental de Deus que se junta com a nossa capacidade mental, que é o Espírito do homem no homem, esta regeneração do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em tudo que diz respeito à vida, está claro, à vida eterna. E à piedade, isto é, de virmos a ser como Deus é, que esta é a meta, que este é o golo. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Por causa deste conhecimento é que Ele nos deu. Ele deu através, dando-nos Jesus Cristo, para nós virmos a conhecer este caminho. E pelas quais coisas que Deus nos dá, com o Espírito Santo de Deus, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Porque através disto temos promessas enormes de sermos glorificados e virmos a ser filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, na família de Deus. Virmos ser filhos e filhas de Deus, da família de Deus. Para que, por estas maravilhosas capacidades que Ele nos deu e estas promessas, venhamos finalmente a ser coparticipantes da natureza divina. Hoje em dia, queridos irmãos, nós temos que começar a desenvolver a natureza divina, a natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso nós precisamos de desenvolver este caráter de Deus. E depois descreve como ver, com todo o esforço, com toda a diligência, adiciona à vossa fé a virtude o conhecimento a temperança, a paciência a piedade o amor,
fraternal. E amor fraternal, o amor de Deus, agape. Porque se nós tivermos isto, diz, nunca vocês serão estéreis no conhecimento de Jesus Cristo. Isto é, vocês estão a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Vocês estão a aplicar a graça de Jesus Cristo. Estão a crescer. Diz aqui no versículo 9, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Se nós não estamos a pôr isto em prática na nossa vida, nós somos cegos. E esquecemos-nos da purificação dos nossos pecados, do que Jesus Cristo fez por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, portanto, irmãos, versículo 10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, a vossa chamada para virmos a ser filhos e filhas de Deus nesta era. Faça isso mais firme, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, e assim entrarás no reino de Deus. Irmãos, precisamos nos submeter à vontade de Deus, pôr nas mãos de Deus a nossa fé e fazer a nossa parte, desenvolver a natureza divina. E então, finalmente, à ressurreição, Deus fará a diferença. Ele nos ressuscitará de uma posição de carne e Ele nos vai dar uma posição de sermos compostos de Espírito. E por isso precisamos de crescer nesta graça, neste conhecimento. Então, irmãos, como vemos, o que é o Espírito do homem no homem? O Espírito do homem no homem é como se fosse um molde, digamos assim, um molde. Este molde vai moldar ou preservar a nossa memória perfeitamente, vai preservar neste molde o nosso caráter, a nossa, digamos assim, a nossa forma e a nossa semelhança, isto é, como é que nós parecemos, a nossa aparência, isso tudo é, digamos assim, gravado. E é como se fosse, Deus está a gravar isto tudo, e no espírito homem no homem, e quando nós morremos, Deus guarda este espírito homem no homem, digamos assim, numa nuvem espiritual, como se estivessem a falar de computadores, está a dizer, olha, a informação está gravada na nuvem, na cloud. Deus guarda este espírito do homem, o espírito desta pessoa, daquela pessoa, da outra pessoa, depois de morrerem, guarda isto nesta cloud, nesta nuvem espiritual, algures onde ele guarda. Porque este espírito tem moldado todas as nossas características. E depois, quando ele nos der um corpo novo, um corpo espiritual, ele põe dentro desse corpo espiritual este molde espiritual, que é o espírito do homem com o espírito de Deus, que é, digamos assim, guardado quando nós morremos. Então, à nossa ressurreição, ele põe esse molde, esse espírito homem no homem, com o espírito de Deus, que tem as características todas dessa pessoa, que foram guardadas por anos e milhares de anos que a pessoa tenha morrido. Estão todas guardadas. E então, através deste espírito do homem, Deus providenciou um meio de preservar a forma, a aparência, a mente e o caráter dos santos por milhares de anos. E, como vemos, então, por causa do amor de Deus, Ele criou este plano, e através de Jesus Cristo, criou o homem, através de Jesus Cristo, criou este plano de redenção para nós sermos justificados gratuitamente e, através da capacidade do Espírito do homem no homem, com a regeneração do Espírito de Deus com este Espírito do homem,
Deus dá a oportunidade para nós podermos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então este caráter espiritual é moldado no nosso espírito humano com o Espírito de Deus, e a ressurreição, Deus vai completamente cumprir ou fechar este abismo para nós virmos a ser filhos de Deus, compostos de Espírito, no reino de Deus, na família de Deus, como membros glorificados da própria família de Deus. Então, irmãos, nós somos feitos maravilhosamente por Deus. Obrigado e graças a Deus por esta benção que Ele nos dá, por este caminho maravilhoso, por este plano, para nós podermos vir a ser filhos e filhas de Deus no reino dele, como seres espirituais, vivendo eternamente. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício através do teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.